nasceu aqui mesmo? Nasci. Nasceu aqui no hospital, foi na casa de saúde Não, ou foi em casa? eu nasci no sítio onde meus pais moravam, né? Do outro lado do rio. Chama Sítio Boa Esperança. É o norte de Aimorés, né? Pertinho daqui. E o que você lembra do sítio? Na época quando era sua infância ou quando você nasceu? Logo após que eu nasci, eu tinha 4 meses, meus pais mudaram para a rua, né? Meu irmão mais velho já estava com 4 para 5 anos, então meus pais queriam matricular na escola, aí mudaram-se para cá. Mas o meu pai continuou indo e voltando, porque o sítio pertence à família, né? Até hoje, entendeu? Rapaz, E nós, assim, sempre íamos finais de semana, né? Para brincar, passear, tomar banho de rio, era uma delícia, né? Lá até hoje. O sítio está do mesmo jeitinho lá. mas a região em volta mudou bastante também, né? Ou não? Mudou. Na realidade, o Rio Doce sofreu impacto, né? Ambiental muito grande. A vazão reduzida, né? Que eles falam. Porque primeiro com a construção da usina, né? E depois com a barragem da Mariana, né? Esse rompimento da barragem afetou bastante o rio. E hoje a gente vê que o rio, que era caudaloso, né? Meu pai conta a história que ele vinha até aqui no relógio da praça, que ele colocava o bote dele ali. Hoje o rio está lá no meio, né? No canalão. Então, assim, foi uma perda muito grande. O que você lembra da época da sua infância e que você vê que mudou muito ali na região do sítio ou aqui em Aimorés? Que você sente falta, que você acha que era mais? Que eu sinto falta. Bem, quando a gente era criança, nós brincávamos muito na rua. Né? Tinha as brincadeiras de os piques, né? Que as crianças conhecem, até hoje elas brincam na escola. Mas na minha época, né? Na década de 70, né? Que eu nasci no final da década de 60, nasci no ano de 69. Na década de 70 a gente brincava muito na rua. A gente ficava tardes, fazíamos as tarefas e depois das 5 horas os nossos pais, né? A minha mãe, no caso, ficava na porta da casa conversando com os vizinhos e nós brincávamos. Tinha muita área verde, né? Porque a nossa rua não era toda construída como está hoje. Tinha muitos campinhos, né? Os meninos brincavam de futebol e ali nós brincávamos de pique, brincávamos de amarelinha, tinha várias brincadeiras legais. E tinha muita criança, tinha bastante criança. Diferente de hoje, né? É diferente de hoje. As crianças hoje ficam muito em casa, né? Aí na internet, nos jogos eletrônicos, mas nós não tínhamos nada disso. Nossos brinquedos eram aqueles brinquedinhos, a bonequinha, umas panelinhas, a gente brincava de cozinhar. Era aquela coisa bem rústica, né? Mas nós éramos felizes e não sabíamos. Verdade. Porque tinha bastante contato uns com os outros ali, brincávamos muito. Qual a rua que você morava? É a mesma rua que você mora hoje? Não, eu morava no bairro Vila Tiago, a rua José Dias de Oliveira. Bem... Logo antes da subida da Bebê ali, né? Aham, A gente morava ali, entendeu? entendi. Como que era essa rua naquela época? Você lembra? Não era calçada, era rua de terra, né? E tinha, igual eu falei com você, não tinha muitas construções na época. Tinha bastante espaço, área verde, né? Aí eu lembro até que as pessoas que tinham carroça colocavam os cavalos para pastarem, não era proibido como hoje, não pode ficar no meio da rua os cavalos, né? Mas como tinha muita área verde, ainda não tinham aquelas construções todas que tem hoje das casas, os quintais, né? Aqueles lotes ocupados. Então, aí podia colocar os animais ali, tinha bastante animais pastando. Assim que é bom. E depois na sua infância, você estudou aonde aqui em Aimorés? Eu estudei na época no Colégio Nossa Senhora do Carmo, do primário até a quarta série naquela época. Aí da quinta série em diante eu fui para o ginásio, até o ensino médio. Eu concluí no ginásio. O colégio do Carmo era particular nessa época ou já era do estado? Você Na lembra? época era particular. Era particular? Aham. Os dois ou só o colégio? Você lembra? Como assim você O ginásio fala? era particular Não, também ou não? Já não, o era? ginásio era estadual. Ah, ok.
né? Frei Afonso Maria Jordá. Já. Escola Estadual Frei Afonso Maria Jordá. Qual a lembrança que você tem do colégio? Ah, do colégio, eu estava comentando com a sua irmã. Uhum, Assim, era muito bom, né? Escola muito boa, né? Tinha uma educação mais rígida, né? uhum, Porque nós vivemos um pouco na época da ditadura, uhum. né? Nós tinha que fazer fila para entrar na sala. Nós tínhamos um momento daquela aula moral e cívica, né? Cantávamos o hino nacional, né? Então, assim, era uma educação muito formal, mas era muito boa. Você acha que isso faz falta hoje? Faz para os alunos de hoje, né? Aprender um pouco da história do Brasil. Nós estudávamos muito, né? Essa questão da cultura brasileira. Estuda-se ainda, mas nós tínhamos mais respeito, né? Em questão aí da bandeira, do hino nacional. Todos nós sabíamos de cor, tinha que ser decorado, entendeu? Isso se estendeu até pouco tempo também, não foi? Essa questão do hino nacional. Eu não sei como é que tá hoje em dia. Sim, era a escola onde eu trabalho, ainda cantávamos, né? Uhum. Antes da pandemia. Agora estamos retornando às aulas Mas está presenciais. mantendo bem restrito também, comparado com o que era antes de moral e cívica, regras de civilidade, é bem mais curto. Hoje em dia ficou mais restrito mesmo ao hino nacional, né? É o hino nacional. Não E não só o hino nacional, mas tinha os outros hinos, né? Hino da bandeira. Aí cada época, cada comemoração, aí cantávamos, né? Aprendíamos todos os hinos. Até minha época também tinha. A gente teve que aprender ainda, todos Aham. os hinos. Na sua adolescência, como é que foi? Qual a diferença da infância? Você continuava brincando? Ou já procurava outras coisas para fazer? Tinha um cinema? Não? Você chegou aí no Tinha o cinema? cinema aqui no centro, né, quando eu era criança. Quando eu era adolescente, o cinema acho que fechou. Mas tinha embaixo o Guandu, o cinema ali, o pessoal ia. Mas eu não gostava muito de ir ao cinema aqui, não. Hoje eu prefiro o cinema do shopping, né? Aham. Mas eu fui ao cinema aqui em Moré, se não me engano, fui foram 2 vezes só. E não gostou? No horário até da escola, que a gente foi assistir um filme. Aí eu lembro assim vagamente, mas eu acho que o filme era que filme de ação. Acho que eu não gostei do filme, mas o lugar era legal. Era aquele ali perto do. Parece que onde eu degusto hoje, né, ali. Não, do lado, na Do lado, farmácia, na né? farmácia, O da isso, farmácia. na farmácia. É bom, é interessante. O do Guandu você gostava mais ou não? Do Guandu não cheguei aí, Não chegou aí? não lembro, mas de Resplendor, a minha prima trabalhava, né, no cinema lá. Aí de vez em quando a gente assistia. Mas eram filmes de adultos. E eu acho que eu tinha uns 12 anos ou 13. Tinha muita, né, muita luta, muita violência. Eu não gostei muito dos filmes. Legal. Mas o local era legal. Assim. Passava o filme no horário da escola, isso é interessante, porque hoje em dia, Não, nessas esse redes. filme que passou no horário da escola, pois é, eu era pequena, eu tinha até uns 10 anos, mas eu lembro direitinho. Teve uma sessão de cinema, né? Aí que levaram os alunos para assistir. Ah, então Mas foi uma era sessão sempre especial. não. Sessão especial. Eu não sei se era o dia da criança, não lembro qual data comemorativa. Eu sei que esse filme ficou na minha cabeça. Né? Você não Um quis filme de rever ele, ação. não? Hã? Você não quis rever ele depois, não? Não lembro, não lembro. lembra nem assim, o nome. não lembro o nome do filme. Não lembro. Rapaz. Tanto tempo, né? Você chegava a frequentar muito ali a pracinha, aquela região do Íamos, centro, aham. ou tinha outro ponto da cidade que você gostava mais de ir nessa época? Não, quando eu era adolescente, né? Uhum. Nós fomos da Igreja Batista, a primeira Sim. Igreja Batista. Aí acabava o culto e nós dávamos a voltinha assim na praça, né? Já Já era era costume perto? mesmo. Aos sábados também, gostávamos de lanchar, né? Eu lembro da minha infância, depois do culto, meu pai gostava de dar um passeio com a gente de bicicleta, né? Na pracinha ali, a gente comia um salgado, depois íamos para casa, um domingo. Sempre aos domingos, ele fazia isso, esse passeio. Às vezes à tarde também passeávamos. E era legal, essa é uma boa lembrança, né? Da Comparado nossa com hoje em dia, você acha que tinha mais opções de lazer, por exemplo, ali na praça? Por exemplo, uma lanchonete, uma sorveteria, alguma coisa ali que dava mais opção comparado com o que tem hoje? Porque hoje, basicamente, não tem quase nada na praça de alimento ou opção de lazer em volta. Não, hoje tem até Mas, mais opções. Naquela época tinha mais movimento. A praça estava sempre muito cheia.
a pracinha ali da estação. Uhum. Estava sempre cheia, a Praça do Relógio. Tinha também, assim, as lanchonetes, né? Algumas negócios, tipo assim, a Fox também tinha uma lanchonete ali com outro nome, mas já tinha na minha adolescência. Uhum. Tinha o Inferninho, né? Que o pessoal gostava de ir Uhum. aos domingos, né? Mas tinha algumas lanchonetes, sim. Tinha o Bar do Ponto, tinha aquele outro bar, tinha um bar na esquina também, do Seu Deraldo, eu lembro direitinho, que vendia uns salgadinhos bem gostosos. Já tinha Tinha um o bar do minibar? João, tinha o minibar da Jandira, que faz um salgado maravilhoso. Até hoje ela faz um salgado muito gostoso. Ela tá Então, onde assim, agora? a Jandira. Jandira, É. ela mora em Morés, né? Uhum. Mas você sabe, ela tá fazendo salgada por fora ou Parece que abre? ela faz, assim, só por encomenda, mas não assim tanto como fazia, né? Aham. Mas ela ainda faz. Interessante Eu trazer. amava o salgado dela, era croquete de carne que ela fazia. Muito bom. Assim que é bom. Já na vida adulta, como é que. O que você via daqui de Aimorés? O que você lembra de memória? Da vida adulta, É. Aí é depois da adolescência até hoje em dia. Quais são suas bem, lembranças daqui? quando eu fiz 20 anos, eu cheguei a trabalhar em alguns lugares aqui em Morés, né? Uhum. Trabalhei na padaria União Portuguesa, trabalhei no Friseirão um tempo, depois me formei, fiz magistério, né? Uhum. Formei magistério. Comecei contabilidade, mas não concluía o terceiro ano. Aí fui para Resplendor, com os meus 2 irmãos. Nós montamos lá em Resplendor uma escola de datilografia. Mas antes de ir para Resplendor, eu trabalhei com a Noemi Ambrósio. Oh. Trabalhei com a Noemi Ambrósio, sou Dionísio Ambrósio, Uhum. né? Eles tinham escola de datilografia. Fiquei um tempo ali com eles. Eu lembro onde ficava atrás da padaria, não era? Aham. Naquela parte mais Isso, alta? aham. Lá parece que é o escritório de contabilidade, de advocacia hoje, né? Não, eu não lembro o que tem lá. Acho que do Léo, do neto deles. Eu, Ali eu tinha. lembro desse. Eu era jovem e tinha aula de datilografia ainda, isso Aham, 2000, 97, 98 por aí. é, Eu lembro que ainda tinha ali. tinha. E eu dei aula ali um tempo, depois. Aí eu fui para Resplendor, né? Porque lá em Resplendor não tinha datilografia. E na época todo mundo estava precisando, para concurso, um monte de coisa. Aí nós fomos, né? Montamos a escola lá em Resplendor e ficamos lá um período de 4 anos por aí. Aí depois eu voltei, entendeu? Para Imorés. Mas assim, eu gosto muito de Imorés. Eu até morei em outros lugares depois, mas o coração por Imorés, ele bate mais forte. Tinha muita saudade daqui. Mas retornei e a vida adulta continuou trabalhando, né? Depois tive minhas filhas. Não tive minhas filhas. A primeira filha eu tive fora de Imorés. A segunda nasceu aqui, entendeu? E é isso. Hoje em dia você está trabalhando com o quê? Hoje eu sou professora, Você é pedagoga formada. pedagoga. E depois eu fiquei muito tempo, né? Fiz magistério. Não exerci a profissão na época, quando eu fiz magistério, mas depois de 20 anos eu voltei. Voltei a estudar, né? Uhum. Fiz a faculdade, formei e comecei a trabalhar nessa área, né, da pedagogia, como professora, e estou até hoje. Sempre gostou, né? Pegou desde o magistério e depois você O sempre voltou para magistério essa área já de era, ensino. né? A minha tia mesmo, a minha tia Janete, ela fez o magistério até o 4º ano e foi professora, até aposentar, né? Ela já é aposentada. Então, assim, o magistério daquela época dava, né? Você saía apto, né, para lecionar até o 5º ano. Mas eu, na época, não quis continuar essa carreira. Não sei, né? Na época a gente queria fazer outras coisas, fazer uma coisa aqui, outra ali. Mas acabou que você E foi acabou abrir que. justo uma escola, foi ensinar também, É, ficou mais ou menos dentro dessa área do ensino aí. Quando era mais jovem, você não tinha esse interesse, então, de lecionar? da escola, não. Eu queria, assim, no caso da datilografia, eu gostava. Não, mas eu tô falando, Né? antes do magistério, você não tinha nem... Porque costuma, quando as pessoas viram professora e tem essa carreira, sempre tem aquela historinha de, eu gostava de brincar, riscar na parede, dava aulinha Não, de nós brincadeira. brincávamos, professor.
Meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, né? Uhum. E ele me dava muito trabalho, que ele não gostava de estudar. E às vezes eu pegava para ensiná-lo, né? Com a Uhum. matéria, e acabava ensinando, dando os tablefes nele para ele, né? Ficar quieto, que ele gostava de enrolar. Mas a gente ficava brincando de professor, né? Toda Uhum. criança, assim, eu penso, né? As meninas, principalmente, elas brincam de professora, né? Nós brincávamos, eu e minha irmã também. E ela também fez magistério, né? Assim Uhum. como eu, ela também fez magistério. Ela fez contabilidade, depois ela foi embora para Belo Horizonte, né? E agora retornou também. Tem pouco tempo que ela retornou para Imorés. Assim que é A bom, gente todo acaba mundo ficou. retornando, né? Não tem como, uma hora a pessoa volta. Volta sim. Né? E assim, depois trabalhei com outras coisas. Trabalhei Uhum. até como cozinheira, né? Em outra área. Mas assim, eu retornei, eu queria fazer psicologia. Quando eu fiz a faculdade de Uhum. pedagogia, eu esperei até chegar aqui em Moraes, né, o curso de psicologia. Como assim? Daí precisava fazer logo, né? A gente vai fazer uma certa idade, Uhum. né? A gente fica preocupado, algum tempo passando, meu Deus, será que eu vou conseguir ficar em aula presencial, né? Assistindo aula ainda? Aí comecei a me preocupar com isso. E acabei fazendo a pedagogia, né? Que é a área que eu gostava também. Já tava Já tinha próximo. feito magistério, né? E já tinha uma noção, tinha dado até aula já, né? E eu gosto muito da educação. Aí eu acabei optando por pedagogia e estou até hoje, né? Nessa área da educação. Você acha que a educação daqui de Moraes, como é que ela tá? Ela tá melhor? No seu tempo de vida, você acha que ela foi ou melhorando ou piorando num contexto geral? A educação, ela deu uma queda, né? Agora com essa pandemia, então, nem se fala. As crianças, a maioria das crianças aí da rede estadual e municipal estão sem, assim, né? Sem aquele acompanhamento. Que a aula presencial é diferente, né? Da aula online. Infelizmente, a educação teve uma queda. Na minha época, a gente estudava muito, né? Eu sempre falo, nós líamos bastante. Hoje eu percebo que as crianças não gostam de ler. E a leitura é essencial para a formação, né, do ser humano. Então, assim, a gente percebe que nós não tínhamos, assim, não existia celular. Nós tínhamos televisão, assistíamos sim, gostávamos de assistir filmes, desenhos animados, a gente sempre gostou. Mas tudo isso depois que fizéssemos a tarefa, estudássemos. E sempre tinha trabalhos que, às vezes, assim, ocupava a semana inteira, porque era tudo escrito, não tinha nada digitado, entendeu? Então, era bem mais trabalhoso, né? É, realmente. Tinha que estudar, tínhamos que ler livros toda semana, para a gente fazer resumo de livro, né? Eu penso, assim, que era muito mais, né, cobrado até. É curioso também que hoje em dia o pessoal mais jovem, eles mais escrevem e leem no celular do que falam, se você for olhar direitinho. É, Só que acaba sendo um escrito, uma leitura que também não rende muita coisa. não, muito No abreviada, né? sentido de. Também pela velocidade, que está totalmente diferente do contexto de, sei lá, 20 anos atrás. Isso até muda. Você tem alguma lembrança do Rio Doce pessoalmente? Por exemplo, alguma coisa que você fazia, que hoje em dia não dá para fazer mais, que você sente falta? Ou de alguma lembrança de um ponto específico do Rio? Como, por exemplo, o pessoal que mora nessa região aqui, eles têm um ponto especial ali no Rio, que eles chamam de Brasil, que praticamente acabou, que o pessoal tomava banho, ia lá, brincava, rodava e tal. Você tem algum ponto especial do Rio ou no contexto geral? Você sente alguma falta Eu sinto dele? falta do Rio, né? Porque, na verdade, hoje nós não atravessamos o Rio mais. E nós íamos para a roça, meu pai tinha uma canoa, depois aí foi reduzindo, né? Porque o rio foi diminuindo, aí foram reduzindo também os botes. Aí nós íamos sempre para a roça, os finais de semana, feriados, de bote. Atravessávamos daquele ponto que você vê ali hoje, que é a Beira-Cais ali, o rio ficava ali. Onde eles colocavam o bote. A gente chamava porto, né? Meu pai falava porto. Aí amarrava os botes ali e ali tinha água até lá no final, né? Até lá no caso, no sítio, né? Então, assim, a gente sente falta do rio mesmo.
E tinha uma parte do rio que dava medo, é o canalão. Que a gente, ao atravessá-la, ia a parte mais tranquila do rio. Não tem cachoeira, mas nós tínhamos medo de cair. Ali, quem caísse não conseguia sair fácil, né? Tinha muita história de afogamento Tem. ali. E eu já até caí 2 ou 3 vezes. Mas o meu irmão, a gente era meio aventureiro. E ele não sabia nadar, olha que interessante, não sabíamos nadar e sempre atravessava até a noite. Nós vínhamos às vezes para a igreja à noite, saía daqui umas quase 11 horas e voltávamos para a roça, né? Um outro tempo que a gente passou a morar lá, eu já estava já adulta, aí ficamos lá uns anos com o pai, mas a mãe, que já tinha mudado para lá, a casa ficou até aqui. Aí quando nós saímos todo mundo de casa, os meus pais voltaram para a roça, né? Aí nós voltamos para Imorés e acabamos ficando lá uns 3 anos, até a gente retornar para cá de novo. Aí nós ficávamos lá e cá, né, atravessando o rio. E tinha bastante água ainda, né? Nessa época vocês ainda atravessavam de canoa ou de pau? Atravessávamos de bote. Esse tempo todo? Aham. Aí quando ele estiou, como é que vocês continuavam passando, mesmo com ele com o rio mais baixo? Aí continuávamos passando. Aí só que na época da seca, aí dava aquela areia, até aquela primeira ilha ali, nós tinha água pra gente atravessar. Era tranquilo. Aí amarrávamos o bote na ilha e andávamos a pé naquela areia até chegar na escada que vocês conhecem hoje. Aquela escada não é tão antiga assim, não. Tem pouco tempo que ela foi feita. Pouco tempo que eu falo assim, uns... Mais ou menos na época do 15 cais. Na época daquela anos. paredinha do cais, mais ou menos? Logo depois que fizeram a paredinha do cais, fizeram a escada. Foi depois, a escada foi depois da paredinha. Né? Mas tinha uma outra escada antiga ali. Antiga, depois acho que ela foi até... Aí nesse negócio de enchente, né? O rio sempre enchia. Na época de janeiro, fevereiro, ficava cheio, né? Aí quase assim, transbordava, mas não chegava a transbordar para a rua. Aí foi perdendo algumas coisas ali, algumas construções que eles tinham feito ali naquela área. Foram se perdendo. Mas na época normal, a gente conseguia atravessar tranquilo. Tinha muita ilha nessa época no rio? Tinha, já tinha umas ilhas. O pessoal fala que tinha uma ilha de areia enorme no meio do rio, que o pessoal chegava até a ir jogar bola lá, com tudo. Na seca, quando o rio secava, formava-se a ilha de areia, né? Aquele areião que eles brincavam. Mas em 79 foi tudo embora também. Em 79 foi. Em 79, na enchente, nós não estávamos aqui. Nós estávamos, foi época de férias, né? Férias escolares. Estávamos passeando em Belo Horizonte. Foi a primeira vez que eu fui em Belo Horizonte. Eu tinha uma tia que morava lá. Aí a minha mãe, a tia convidou pra gente passear, passar as férias lá e nós fomos. Aí nós saímos de Imorés em final de dezembro, estava começando a chover. Aí a chuva se estendeu e acabou, né, que foi aquela enchente, né? E nós não conseguimos voltar, ficamos presos lá 45 dias. Mas o meu pai ficou aqui sozinho. E nessa época o pai tinha um bote, e ele ajudou a socorrer bastante gente que ficou, né? Não chegou aí água lá não, né? Não, lá é mais alto que aqui. Ah, menos mal. Lá entrou no quintal da minha tia só, mas chegou só no quintal, né? Chegou dentro de casa. Lá é bem mais alto. Mas o meu pai, ele atravessava esse rio cheio. Na época da enchente, ele atravessou e é arriscado, porque a correnteza era bem forte. Não tinha nada segurando, não tinha barragem nem nada. Aí ele foi lá, ficou preocupado que a minha tia ficou isolada, né? Ilhada praticamente, ilhada mesmo. Aí ele levava mantimentos para ela e tudo. E aí ajudava a socorrer as pessoas que moravam aqui nessa região, que todo mundo ficou, né? Perdeu as casas, perderam tudo. Imagina aqui pra parece ele. que foi 3 metros de altura, né? Entrou aqui água. Nessa parte aqui? Nessa parte aqui, foi. mais próxima ao rio. Aqui é bem mais baixo do que lá no centro. Lá no centro o pessoal conta que chegava no peito, assim, alguns até no pescoço. E aqui é bem mais baixo. Nós vimos tudo isso. Sabe como nós assistimos? Nós assistimos o Jornal Nacional. Parece que Nascimento, que era... Esqueci o primeiro nome dele. Carlos Nascimento. Carlos Nascimento era o repórter que estava fazendo aqui em Imorés. Ele ficou aqui uns dias, né? Nós temos um pedaço dessa filmagem ali. Retratando a história. E nós assistimos, eu tinha 9 para 10 anos. Acho que eu fiz 10 anos lá. Que eu faço em fevereiro. Aí fiz 10 anos lá em Belo Horizonte.
de assistirmos. A gente chorava porque parecia que Moraes estava totalmente destruído. E o pai ficou aqui. O E não pai, tinha como ter contato também. Naquela época. não, o telefone, tinha um telefone, né? Telefone fixo. Uhum. Né? Tinha, lembro direitinho que tinha ali na prefeitura aquele, como é que fala? Aqueles telefones, né? Telefonista, com telefonista e Aham. tudo, né? Mas nós tínhamos telefone fixo na época, ele ligava para saber notícia, aí ele falava que estava tudo bem, né? Que a nossa casa mesmo não foi água, não, onde nós morávamos. Mas lá já tinha telefone fixo, lá na roça? Na roça, não, a gente tinha casa aqui. Ah, Aqui na tá. Vila Tiago, que eu te Ah, falei. ah, tá. Nós morávamos ali. A gente ficava cá e lá, porque nós tínhamos a Não, casa eu aqui, lembrei mas agora. o pai Aí eu trabalhava fiquei, lá. eu fiquei assim, nossa, eu já tinha lá na roça Tinha um e aqui telefone. tinha uma dificuldade para ter telefone. Menos mal. Nós tínhamos um telefone fixo. Aí a gente ligava e ele falava, tá tudo bem, né? Aí ele dava notícias e tal, porque parecia que Moraes estava, assim, tinha sido destruído. Aí a gente pensava, a gente vai chegar lá em Moraes, não vai ter nada, não vai ter nenhuma casa em pé. Mas é isso que as filmagens mostravam, né? Uhum. Aí quando nós chegamos até de trem. Nós esperamos, né, voltar aí, o trem, né, de passageiro para a gente retornar. Chegamos 45 dias depois, estava tudo muito diferente. Tinha muito buraco, as ruas todas assim, sabe? Foi triste. Tava pior do que 2013? Ou 97? Muito pior. 97 também foi uma Sem boa enchente. comparação. Rapaz. Né? Moraes inteiro estava assim, totalmente destruído. Aquela parte de lá, que eu te falei na Vila Tiago, Uhum. não, era. As ruas já eram, tinham barro mesmo, né? Uhum. Ali não foi tanto, porque lá foi menos, né? A quantidade de água. Lá eu acho que é mais Agora, o alto também. centro de Emorés estava totalmente assim, muito cheio de buracos, né? As ruas afundadas. Você acha que o pessoal meio que ficou com medo e começou a ir embora daqui? Porque naquela época morava mais gente aqui do que hoje. Tinham bastante moradores. Mas você acha que o pessoal foi indo embora com medo, alguma coisa assim? Eu penso que talvez alguns poderiam ter sido, mas assim, como Emorés, em questão de trabalho, sempre teve essa dificuldade, né? Uhum. E nesse tempo, como o senhor estava lembrando, essa questão aí da 79, muita coisa acho que fechou depois disso, né? Uhum. E por falta de trabalho mesmo as pessoas foram saindo, outras para estudarem, né? Procurar uma vida, né, melhor e tal. Mas assim, eu penso que não é por causa da enchente, né, em si. Esse 79 assustou bastante, viu? Assustou. E parecia, na reportagem, falava que a cidade mais destruída, assim, do Brasil. Foi aqui. Aham, foi em Morés. Também. Parece que também não se preparou depois para as próximas que vieram, Não, né? Aí depois, assim, a gente percebe que na construção da usina diminuiu, né? Bastante essa questão do rio transbordar. Mas a água entra também pela rede de esgoto, né? Entra aqui e transborda. Ainda mais depois que tem. Agora tem uma galeria pluvial que ela tem ligação direta com o rio. Direto com o rio. Talvez também por isso que a de 2013, por ter vindo só de um lado, ela não foi tão pesada assim igual essa outra. Mas você tem alguma lembrança mais ou menos dessa época, do tipo de você ter pensado em sair também? Não, eu tinha 10 anos, né? Lógico que a gente sonhava em. Ainda mais que você de uma cidade grande, viu a diferença na época pra. Foi a primeira viagem mais distante que eu tinha feito. Não, mas eu na realidade, Mas pensar isso aí que eu digo, nessa época de criança, pra estudar, pra pensar. eu quando era criança, eu queria estudar e trabalhar em São Paulo. Não sei porquê, acho que é por causa das novelas que a gente assistia. São Paulo me encantava. Eu nunca fui em São Paulo. Já fui ao Rio, né, cidades maiores. Já fui até no norte do Brasil, né, Bahia, eu conheci alguns lugares, tudo. Até João Pessoa, mas nunca fui em São Paulo. E meu sonho era crescer Estranho, e né? morar em São Paulo, trabalhar, porque eu achava eu gosto de movimento, achava bacana aquelas luzes, né? Em São Paulo a gente sabe que a vida não para. É dia e noite. E eu gosto muito desse movimento, gostava, porque a gente não para aqui. Emorés, assim, quando eu era criança, era muito escuro. As ruas eram muito escuras, né?
não tinha essa iluminação hoje que parece que é lógico que está melhor, né? Mas assim, as nossas ruas eram muito escuras. Aí me dava uma tristeza. Eu tinha vontade de morar num lugar bem assim, iluminado, né? E São Paulo me encantava por isso. E É nunca igual pensou Paris, em. né? As pessoas se encantam com as luzes de Paris. E nunca pensou em ir lá passear, não? Já pensei, até, mas nunca assim fiz aquele. Pensei, fiz aquele, queria morar. Eu queria Então, pensa, morar. quer pensar, mas acabou indo pro Rio, Acabei acabou. para outros lugares, conhecer, né? Uhum. Mas eu nunca fui em São Paulo, mas eu ainda vou em São Paulo, Deus quiser. Você via alguma diferença entre o. Hoje em dia não tem mais tanto, mas antigamente tinha uma rixa entre Aimorés e Baixo Guandu, do pessoal daqui não gostava do pessoal de lá, ou ia pra lá, ou ia pouco pra lá, ou ia muito pra lá. Porque lá não era, antigamente, nem tão antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, ele não era tão melhor que a Aimorés igual é hoje. De, Não, o de estrutura de comércio, né? comércio, Não. de Não dinâmica. era nem uma rixa, podia falar assim. As pessoas sempre teve essa questão. As pessoas daqui irem lá na lanchonete, em alguns lugares, cinema, né? Tinha também na Canaã, como é que fala? Canaã era uma Um clube. um clube de dança, né? As pessoas daqui saíam para dançar lá forró, outras danças, né? Eles gostavam de ir. E o Já tinha um pessoal de circular, lá né? gostava de vir aqui. Já tinha um ônibus, o circular ou não? Já tinha, já. Ah. Circular é antigo, meu filho. Não tão antigo assim, não. Mas já tinha, né, o circular. E essa questão de fazer compras, você tem uma ideia, o nosso comércio aqui era mais forte. Tanto é que os preços aqui no Timoré vamos colocar assim, uns 30 anos atrás, era muito melhor da região. Tinha gente que fazia compra até de Valadares, que fazia compra aqui. O friseirão, né, que era referência na cidade, os preços do friseirão batiam até quase Eu lembro que Valadares. no meu tempo de vida, eu era muito novinho, a gente não ia pra Baixo Guandu pra fazer compra de coisa trivial mesmo, a gente não ia lá. Que eu lembro que aqui só de lanchonetezinha, só naquele centro devia ter umas 5, 6 lojas de roupas. Tinha umas 8, 10. Tinha a Oriente, Tinha gigantesca. Oriente, a brasileira. A brasileira. Tinha também outras lojas que a gente gostava de comprar, Então, calçados isso. até. O comércio daqui, eu não via hoje em dia igual eu faço. A minha mãe tinha mais ou menos a minha idade quando eu era mais jovem. Eu não via ela fazendo o que eu faço de, por exemplo, eu preciso comprar uma coisa, um tênis. Eu olho aqui e lá. E provavelmente lá o preço vai estar melhor. Que o comércio de lá expandiu muito mais e o daqui parece que deu uma retraída. Isso é. As grandes lojas que a gente tinha, todas quebraram. Você sente É, esse. eu percebo que aqui em Morés mesmo, eu não sei se essa questão aí de ir até lá comprar, lá ter assim, um preço melhor para oferecer, também pelo Espírito Santo pagar um imposto menor do que em Minas Gerais, isso ajudou bastante. Mas naquela Das época lojas já tinha, crescerem. não? Hã? Naquela época já tinha essa questão do imposto. Do imposto sempre teve, né? Então, e Sempre aqui teve. ainda. Pode ser, mas eu acho que em Morés, assim, não sei se é administração, o que atrapalha um pouco aí esse comércio a avançar. Porque o nosso comércio já foi muito bom. Eu lembro que nós perdemos, na época, né, que os mais antigos que falam, né? Meu pai, por exemplo, ele fala isso. Nós perdemos muita coisa que poderia ser pólen em Morés, que foi para Valadares. Porque aqui na época a política era bem forte, né? E rejeitou vários projetos, né? Que faria a cidade crescer, desenvolver, né, economicamente. Tem uma que o pessoal Porque comenta. nós éramos campeões de plantação na agricultura na área do arroz, que eu lembro disso. Meu pai chegou a plantar arroz. E a nossa terra, que o solo é próprio, propício, né? E também de leite. Leite até hoje, Até ainda hoje, tá mas forte. era muito forte. Muito forte. Então, assim, a gente perdeu muita coisa. Eu penso que poderia sim ser por causa da administração, da questão da política. Né? Perdemos e foi para outro lugar. Teve uma que é. Não Baixo Guandu, mas assim, foi para Valadares, né?
Os lugares você percebe que Valadares é bem mais novo que Moraes, cresceu muito Ipatinga. rápido, né? Ipatinga, Colatina. Colatina. Colatina não tem nem 90 anos. Aí Moraes já tá indo pra 110, É. 115. Então a gente perdeu muita coisa por falta mesmo, assim, de alguém, né, se posicionar, deixar ficar aqui, buscar, né, esses recursos. É só, Infelizmente. é só olhar o tempo que demorou para chegar aqui numa cidade de divisa, com duas BRs cortando. Agora, depois de 100 anos, chegou um atacadão aqui de comida. Você vê. Sendo que aqui é da região toda, de Conselheiro até Baixo Guandu, vamos dizer assim. O comércio de alimento, porque o Friseirão, o Real, aqui sempre foi forte de supermercado. Aqui na região, antes do Edson, não tinha um supermercado forte igual o Friseirão, de ter 50 anos e ser líder de mercado, por E exemplo. manter esse tempo todo, né, com as portas abertas. É muito difícil você conseguir uma coisa dessa. E mesmo assim o pessoal não se interessar de vir. Várias vezes eu ouvi pessoal falando assim, vai vir um Coelho Diniz pra cá, vai vir uma Rede Grande. O pessoal sempre ficava nesse... Demorou pra vir uma loja de móveis muito grande pra cá. Eu acho que deve ser basicamente por isso. Por isso também que a gente perdeu muita coisa da Vale. A gente escuta, né, alguns comerciantes falando que eles não têm apoio. Apoio em questão do imposto, questão em tudo, né? Acho que eles deveriam ter mais apoio para manterem as portas abertas. Muitos conseguem, estão vencendo essa pandemia, mas assim, né? Que já, igual você falou, já está consolidado, né? O comércio está consolidado. Agora, quem abriu as portas há algum tempo atrás já fechou. Um jovem que quer abrir uma coisa, uma lojinha qualquer, não consegue. Não consegue. Agora não, difícil. É complicado. Muito também porque a Aimorés, isso é uma opinião minha, a Aimorés é muito focado na zona rural. Por ser um município muito grande, ter uma zona rural imensa, acaba que o foco fica só lá e o pessoal não entende que aqui tinha que gerar esse comércio para até absorver toda essa demanda Hoje em dia está menos, mas o pessoal, como eu posso dizer, o pessoal está mais preocupado em, por exemplo, patrolar uma estrada de terra do que fazer o pessoal vir e trazer tudo que tem lá para cá. Aí fica nesse impasse. Feiras livres, isso. Né? Que deveria de resgatar. Ou ter uma feira lá para gerar renda lá, porque se gerar renda lá, gera renda pra gente também aqui na cidade, tudo cresce. Todo mundo ganha, né? Mas não, o pessoal às vezes fica... Ao invés de ajudar também de perder divisa, por exemplo, o pessoal do Mata 3, da Rosca Seca, fica muito mais perto para eles. E a estrada é muito melhor daqui para Pocrane, para Mutum, do que vir para cá. Com certeza. E aí acaba perdendo esse negócio. Indo para lá fazer as compras, né? O que devia ser tudo aqui. Tudo aqui. A questão da estrada é outro problema, né? Que podia ser melhorado. Poderia ter sido melhor, com certeza. E também tem a questão também da BR, que quando você tem uma BR e uma linha de trem que corta a sua cidade no meio, falta isso há muitos anos. Isso eu estou falando num contexto geral de administração de Aimorés, falta alguém para ter um impulso de falar assim, calma, você está cortando minha cidade, pelo menos faz uma estrutura minimamente decente de estrada para ficar tudo bem, vocês continuam passando à vontade. Tipo a nossa BR aqui, que é um terror horrível. Se fizer uma estrutura direito, ninguém vai reclamar da cidade. Com certeza. Reclamar de falar assim, tira essa BR daqui, põe para outro lugar. É um caso que acontece em Aimorés e eu acredito que há muitos anos. Muitos anos. A questão do trem, né? O problema aí já começou desde o princípio, né? Foi falta de planejamento mesmo. Essa linha de trem cortar a cidade. Igual eu te falei, morei lá praticamente até os 20 anos, morei do lado de lá, né? Então. A gente fica um pouco isolado do lado de lá, o pessoal fica mesmo. Apesar que não tinha passarela na minha época de infância, eu acho que eu não comentei isso. Minha mãe ficava tão preocupada quando nós vimos, né, a escola, porque não tinha passarela e não tinha segurança e nem ninguém ali para vigiar. Te interrompendo, ali tinha vazante também, não era? Não era canalizada ainda.
Tinha aquela... Aí era duas coisas para passar. Aí tínhamos que esperar o trem passar, ou você pulava, o trem tinha mania de parar e ficar muito tempo ali parado, né? Descer carregando, né? E nós pulávamos. Não tinha aquela cancela ainda não, né? Não tinha cancela. Aquela cancela que antes do viaduto. Não tinha. Isso aí, eu lembro que quantas vezes nós passamos debaixo do trem, pulávamos ali, já vimos pessoas morrerem, né? Fazendo isso, caírem ali, serem, né, esmagados, entendeu? E a gente corria porque a gente não queria perder a aula. Né? E infelizmente a gente sacrificava um pouco, arriscávamos ali para chegar à escola. Né? E perdia muito tempo, porque ficava muito tempo parado o trem e o pessoal precisava trabalhar. Né? Aí quem tinha carro dava aquela volta enorme, já chegava até a dar volta quase pelo Bandu afora. Né? Rapaz. Para chegar tinha alguma travessia já pronta? Não, mesmo não tendo cancela, mas alguma das travessias já funcionava? Eu penso que quando o trem estava mais para cá, talvez a da igrejinha lá em cima tivesse... tem essa daqui do Pedro Ramos já existia. Já tinha todas elas. Mas não tinha aquela cancela, como você falou, a pessoa ali, né, olhando direitinho, não tinha. Rapaz, mas para passar dessa volta toda. Tinha que esperar. O trem de passageiros era normal, igual hoje em dia, um subindo, um descendo. Ou tinha mais? Tinham 4. 2 na parte da manhã e 2 à tarde. Tinha até uma assim, era quase 6 horas. Né, mas eles iam pro mesmo lugar, esses 2 da manhã, por exemplo? Não, os 2 iam para Vitória, os 2 da tarde iam para... Não, parece que tinha um para Vitória de manhã e um Belo Horizonte, e à tarde a mesma coisa. Tinham 2 horários de trem. Então tinha mais opção. Rapaz, mais opções. Se eu lembro que a gente viajava de leito. Quando eu fui para Belo Horizonte, eu lembro direitinho, tinha um leito. Era bem legal. Aí tinha à noite a cama a poltrona virava uma caminha, todo mundo dormia ali. Mas ele ficava parando direto igual ele parava de manhã ou à noite parava também? À noite ele parava menos, parece. Tinha já um outro roteiro, né? Porque aí ficava complicado, imagina, 2 horas da manhã parando em Periquito. Não, nós chegávamos em Belo Horizonte por volta de 7 pouca da manhã. Viajávamos a noite inteira. A madrugada toda? Noite inteira. Chegávamos de manhã, era gostoso. Eu imagino, devia ser melhor do que hoje. Bem melhor. Eu tenho saudade desse tempo. É mais ou menos o que acontece com o ônibus. Tem um ônibus da Águia Branca que é de madrugada também. Os 2 encontram de madrugada aqui e chegam os 2 de manhã, um numa ponta e no outro. Chegava lá cedinho. A gente via até o sol nascer. Era legal. O trem já era aquele verde, um que tinha antes? Não. Ou era antes do verde? Tinha antes do verde, acho que ele era marrom, com meia laranjado. Laranja e marrom, parece. Assim. Mas era na conformação do verde, que ficou muito tempo. Depois, bem depois que surgiu o verde, né? Aí teve o verde e depois teve esse novo. Eu só peguei do verde pra frente, eu lembro só do verde. Marrom, todo marrom. Rapaz. Depois foi o laranjinha, vai disfarçar, vai mudando. Meu filho, a história não. A estação sempre foi ali. Meu pai pegou Maria Fumaça, ele conta histórias. A estação já era ali? A estação no mesmo lugar. E do outro lado não tinha nada nessa época? Do outro lado não tinha nada, a capela mortuária não existia. Ali era um campinho enorme. Um campinho de sabe, matagal mesmo. Tinha algumas casas da Vale, né? Que os ferroviários tinham as casas ali. Algumas casas, né? Até hoje ali parece que tem umas 2 ou 3 casas, mas eram poucas. Do lado de cá? Do lado de lá, onde é a capela. Não, então, tem a capela, eu tô falando na frente da capela ali, naquele terreno. Não, ali era linha só, não tinha nada ali, não. Não, aqui tá a capela, pra cá assim. Pra cá era a linha do trem ali. No mesmo lugar, hoje tá do mesmo jeito. Pra lá que tinha umas construções. E depois parece que a Vale fez mais naquela rua, né? Na outra rua de lá. Que eu esqueci o nome daquela rua, perto da escola Teixeira ali, que tinha também. As pessoas que depois construíram ali, mas bem depois. Aquela rua ali, atrás do hoje CAPS, era a rua do Pinga Fogo, que o pessoal costumava acertar as contas ali. Isso é da sua época? Tinha, na minha época. Meu pai vendia leite naquela região.
Meu pai era leiteiro, né? Ele entregava leite nas ruas. Até hoje? Hoje ele não aguenta mais não, tadinho. Ué, então, Hoje ele faz queijo pra vender. então não largou, ué. Não, Tá o ainda. velho tá forte. Só que ele não aguenta mais aqui, antigamente ele era novo, entregava leite no latão, na bicicleta, ele entregava na carrocinha. Era Já na época que o leite era de porta em porta, né? Era de porta em porta, era medido no litro. A pessoa levava a vasilha e comprava o litro. Aí ele pegava o litro, que era um litro mesmo, a medida, né? E ele entregava, ele ia de casa em casa. Naquela época, então, era mais... Não é fácil a palavra. Era mais fidelizado para ele. Porque ele sabia onde quer vender. Não, já tinha os fregueses certos. Bem melhor, né? Porque se Ele for já olhar. pegava lá, por exemplo, se ele pegasse 100 litros de leite, eu sabia que 100 litros estava medido. Era só entregar. Assim que é bom, né? A carroça também, tinha uma carroça, a gente andava de carroça, uma delícia, gente. Eu adorava andar de carroça. Aí ele buscava esse leite lá no Sebastião Salgado, onde é o Instituto Terra hoje, e trabalhou com o seu Sebastião, velho. Não o filho fotógrafo, não. O velho foi patrão dele. Mas ele trabalhava lá no seu Sebastião, entregava o leite de manhã. E à tarde ele ia para o sítio. Ele ficava em 2 lugares, meu pai, trabalhava em 2 lugares. E o leite que ele vendia era do sítio ou era do Sebastião? Às vezes ele misturava um pouco. Misturava né? os dois. Às vezes ele pegava um pouco lá para inteirar, porque tinha muito freguês naquela época. Né? Aí ele pegava um pouco lá, comprava o seu Com Sebastião. a carroça era vendia. tranquilo também, né? Ele cuidava do gado dele lá, e depois ele ia para a roça e fazia o serviço dele lá. Aqui no caso tinha mais charrete do que carro Tinha nessa época. charrete. Bem, mais charrete, carroça. Nós já tivemos os dois, charrete e carroça, burro. Você acredita que nós temos uma mula que tem mais de 50 anos? Não, impossível. Mula não, burro. Esse burro foi um presente do velho para ele. Que o velho já morreu, deve ter mais de 30 anos que aquele velho morreu, né? Tem. Seu Sebastião Salgado. Então, assim, quando o pai trabalhava com ele deu esse burro pro pai. E O tá burro até tá hoje. vivo até hoje. Mas não aguenta O nada burro também, trabalha- né? Não, eu já vive só, agora ele tá aposentado aí. Rapaz. Só, meu filho, só passeando. Mas deve ser o xodó do seu pai também, Nossa, né? o pai é apaixonado por aquele burro. E o burro trabalhou muito. Porque antigamente arava a terra com burro, né? Mas eu não Pai faço a tinha menor o ideia arado quantos anos o burro vive. Gente, eu achava que morria, porque tem uns que não sobrevivem tanto trabalho, né? Muito. Mas o pai cuidava bem dele. O pai tinha muito assim, cuidado, porque o pai tinha um carinho com. Porque foi um presente também da pessoa que ele gostava Presente muito. Né? era o meio de trabalho dele. Sem o burro. E ele trabalhou com carroça, esse burro, né? Depois fica lá na roça arando terra muito tempo. Aí com o tempo o pai deixou ele lá, ele foi ficando. Aí foi assim, dando menos tarefa, né? Aí depois teve cavalo também para ajudar na tarefa. E tá lá até hoje. Eu fico assim, ele tem mais de 50 anos, ele é mais velho que eu, acho. Rapaz, é muito. Eu nem sabia que o burro vivia isso O pai tudo. não sabe, ele falou, eu não sei a idade desse burro, mas ele tem mais de 50 anos. Rapaz. Mas seu pai então só teve contato com o Sebastião pai, o velho. Não, o pai conhecia os filhos também. Mas os filhos ele não manteve a relação, era a Não, relação. mas com o pai, né? O pai e a dona Décia morava aqui na casa onde. Aqui não. Onde a Maria Lúcia comprou, ali era deles, né? Ali tinha uma casa. Eu lembro, de vez em quando nós íamos ali. Depois do culto, passávamos, a dona Décia vendia joias, né? Vendia ouro. E minha mãe gostava muito de comprar. Rapaz. Tinha essa amizade, entendeu? Entre eles. E o seu Sebastião, ele era muito carinhoso. Ele era um velho, assim, bem... Como é que se diz? Não é bem sério. Mas ele falava que o pai era como se fosse um filho para ele. E o pai gostava dele também. E, assim, as pessoas, assim, achavam ele muito... Como é que fala? Arrogante? Arrogante. O pai não era, o pai gostava dele. Tinha essa Tratava com muito relação. respeito. O pai tinha muito respeito. Ele ia lá em casa. Uma coisa interessante que eu lembro da minha infância, meu pai faz aniversário 19 de novembro, né? Todo dia, todo ano, no dia 19 de novembro, ele era o primeiro a chegar lá em casa com um presente pro pai. Ele virou uma amizade Uma hora era fina. camisa, outra hora era alguma coisa. Esse burro foi o presente que ele deu. Rapaz. E era assim, ele gostava muito mesmo. E virou de vir. amizade. Ele tinha um Jeep, eu lembro direitinho do Jeep. Você lembra daquele Jeep antigo?
Ele tinha esse jipe, quando o jipe chegava na porta, a gente já sabia. Seu Sebastião tá chegando aí com alguma coisa pro pai. Levava até assim, laranja, assim, e ele não era de dar nada pra ninguém, né? Ah, vai ver, encantou, virou amizade firme mesmo. O pai conta, o pai sempre tá vendo. Mas sabe o que o pai falou? Que ele gostava do pai, porque o pai, tudo da forma que ele pediu, o pai fazia. Porque tem gente assim, as pessoas mais idosas, às vezes, as pessoas mais sistemáticas, né? Os antigos já tinham uma forma de trabalhar, se não fizesse do jeito deles, não estava bem feito para eles. E o pai fazia do jeitinho que ele queria. Aí, assim, né, era aquela obediência, entendeu? Como fosse um filho mesmo, né? Rapaz. Isso deve ter encantado ele também, né? Com certeza. Ali na igreja Batista, ela sempre foi ali, né? No mesmo Sim, tempo. desde a fundação. Você lembra da igreja do mesmo jeito hoje e... Não. Ou ela já foi Ela já diferente? foi reformada. A fachada também? Fachada ali na frente, não. Só os fundos, né? E dentro do templo já foi reformado. E ao lado aumentou a construção, né? Antigamente as salas que nós usamos hoje eram atrás da igreja só. E do lado tinha um salão. Aí depois, cada vez que tem, de tempos em tempos, né? Aumenta-se a construção um pouco. Né? Na minha época de infância é do jeito totalmente diferente. Hoje, né, já até reformamos recentemente, né? Mas assim, a fachada não pode mudar, né? Não foi tombada, mas é como se fosse patrimônio mesmo histórico da cidade. Né? Eu acho que ela já foi tombada. Já foi tombada, Acho que né? foi. Não pode mudar. Eu acho que já foi Arquitetura. tombado só municipal. Ela não foi tombada em outras instâncias, não. Ah, sim. Mas municipal eu acho que ela é tombada. É ela, a prefeitura, a matriz da Igreja Católica. Eu acho que a matriz lá de cima também é tombada. Eu só não sei se isso vai pra frente, né? Mas desses tombamentos, tipo, ir para outros lugares. Eu acho que eles pegaram lugares mais, posso falar, mais fáceis de tombar, porque eu acredito que, principalmente eu não sou da Igreja Batista, mas eu acredito que o pessoal deve ter um apego com aquela fachada, com aquilo tudo, que eu acho que eles não vão deixar mudar Nós temos. drasticamente. Não. Igual aconteceu com a igreja adventista lá de cima, que virou de uma coisa, virou outra coisa totalmente diferente. Na realidade, alguém tinha sugerido um tempo atrás de fazer uma mudança, sim. Mas a maioria dos membros não concordaram, entendeu? Tem bastante gente antiga ainda ali, né? Muita gente foi embora, mudou-se, alguns morreram até. Mas, assim, os que ficaram mesmo, assim, não permitiram. Se fosse olhar, né, a modernidade, a questão daquele muro de pedra, alguns quiseram mudar, sim. Mas aí prevaleceu. Bate o pé e fica... Prevaleceu, né? A gente tem que... Aí depois até... eu lembro que a Maria Helena Galvão, ela gosta muito disso, né? Dessa questão da arquitetura, né? Ela falou, não deixa mudar aquela parte da frente ali em casa, porque essa igreja vai ser tombada. Ela sempre falava isso. A fachada da igreja. Aí foi de jeito nenhum. Nós somos apaixonados pela fachada ali. E como vocês fizeram o... E na enchente 79 tem a foto dela, assim, né? Daquele jeitinho que tá ali. Mesmo Só que jeito. é menor, não tem aquele prédio como ele está construído hoje, com vários salão com outras salas atrás, né? Mas o que o pessoal das vertentes mais novas da arquitetura, eles pedem isso mesmo, do tipo... Deixar o lado de fora pode estar uma arquitetura mais antiga, mesmo que seja bonita, e por dentro virar uma coisa totalmente moderna. Isso acontece muito em cidade histórica, tipo Ouro Preto, que você olha do lado de fora, é um casarão de 1600, por dentro é uma agência do Banco do Brasil, ultra moderna. Isso acontece muito e é uma vertente legal que daria para funcionar aqui em Moraes. Mas... o pessoal prefere botar no chão. Inclusive, tem umas salas atrás do templo, do templo ali, sem ser daquela parte de cá, que era de madeira. Foi conservada a madeira. A madeira é bem antiga. Assim, né? Aí umas salas, aí quiseram mudar também, para ter laje e tudo, mas não, aí o pessoal não deixou. Preferiram utilizar aquela madeira, entendeu? Dá pra manter Tava em os bom dois. estado, né? Dá pra manter Se os tivesse dois. destruída pelo cupim, tudo bem, agora não tava. Mas que o pessoal, às vezes,
igual aconteceu. Igual o pessoal fez ali na frente da Casa Velha, que só esperou o velho morrer e começaram a botar no chão, nesse sentido que eu não acho legal. Eu acho legal, pelo menos, tentar manter a fachada e por dentro você faz o que você quiser. Estende para trás, estende para os lados, mas pelo menos deixar a fachada eu acho mais Com interessante. certeza. E é Aqui, bonita essas fachadas antigas, né? E a gente percebe como em Ouro Preto, essas construções ela tem herança portuguesa, né? Muito forte no Brasil. A gente tem que conservar, assim, a nossa história, né? Faz parte. Patrimônio histórico é muito importante. Inclusive, nós trabalhamos com as crianças na escola sobre isso. Essa preservação, né? no Esse patrimônio cuidado. aimoreense, Nós temos aqui alguns, não tem tantos agora, igual você falou, né? Muitos lugares aí, essas casas mais antigas, já foram totalmente derrubadas, construíram prédios no lugar.